a gente vê pedigree, morfologia, passo, trote e daí a última nota de galope. A galope a gente vê montado. Qualidade de galope, sangue. Hoje em dia, cavalo sem sangue fica para trás. Técnica, lógico, talvez antes da técnica, scope. O morfológico não quer dizer nada que ele vai ser um bom soldador. Ele só tá ali para selecionar e eliminar os cavalos que têm problema para não passar para frente. Ou que a gente acha que o problema que o cavalo tem já vai atrapalhar no esporte. Às vezes tem cavalos que tem problema que a gente fala, puta, isso aí para saltar forte, a chance é mínima. Fala pessoal, tá começando mais um ClaqueCast. Hoje a gente tá aqui com o veterinário André Lolo, mas ele não tá aqui como veterinário hoje, tá como um dos juízes da aprovação de garanhões e éguas durante o Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo, que tá acontecendo essa semana no Clube Hípico de Santo Amaro. Obrigada por topar falar com a gente, André. Eu que agradeço o convite. Para mim não é tão fácil falar assim, mas gosto de trocar ideia e que eu souber de informações e notícias aí a gente vai falando. Não, André, fica tranquilo. E mais do que isso, né? Você não só está julgando a parte de aprovação de garanhões e egg competition, como você julgou toda a exposição também, desde dos babies, potrinhos e etc. Quem é esse corpo de jurados, como ele é selecionado e o que vocês estão avaliando? Quais são os critérios? Então, corpo de jurados. A BCH, já de um tempo para cá, ela vem tentando fazer um processo seletivo para ter novos jurados. Por vários anos, a BCH fica investindo muito dinheiro tentando trazer juízes de fora. Então, por vários anos, tiveram 3 juízes sempre de fora. É um custo alto e sempre tinha bastante reclamação. Porque cada juiz julga de um jeito e muita gente reclamava falando que aqui a gente não tem o mesmo investimento que lá fora, que não tem as mesmas técnicas, não tem o mesmo semi, não tem... Então, criou bastante problema em cima dos julgamentos. Daí a BCH começou a investir aqui em casa. Falar, então vamos pegar nossas pessoas e tentar fazer novos jurados. Daí já vem alguns processos seletivos, inclusive quando eu comecei, já tem acho que uns 10 anos atrás, fiz o primeiro curso e fui fazendo outro e daí até que fiz algumas provas e me deram um título de juiz. Isso aconteceu comigo com mais 3 ou 4 juízes hoje. Tem um corpo de jurado pequeno ainda, só que a gente sempre tenta trazer ainda alguém de fora para continuar com essa diversidade de juízes, até que um dia talvez a gente tenha só juízes brasileiros. Eu gosto que tenha sempre alguém de fora, até para ter uma outra visão do mercado. É uma troca, né? De informação, enfim. E sempre quando vem alguém de fora, a gente está aprendendo mais. Eles sempre vêm e tentam fazer algum curso de atualização. Então, do mesmo jeito que agora o Planchon veio e deu um curso de atualização para a gente e para novos jurados. Então, teve um curso de novos jurados, tiveram acho que 12 candidatos. Alguns já fizeram até prova, inclusive. E daí a BCH tem seu CDT, que é o Conselho Técnico, e eles, dentro da reunião entre eles, fazem um convite para os jurados que eles acham que vai compor um corpo legal. A gente vem tendo alguns questionamentos. Em cima dos jurados, talvez, eu estou falando só da parte de exposição, tá? Eu sei que tem o julgamento de cavalos novos, que não tem nada a ver com o nosso. Mas em cima, talvez, até de jurados da parte de salto. Porque, que nem aqui tem 2 cavaleiros julgando a parte de salto. Eles vêm para agregar. Eles vêm para adicionar, talvez, um conhecimento em cima da parte técnica, literalmente, do salto. Porque o que a gente avalia, e eu já vou antecipar o que você já começou a perguntar, a gente avalia muito a parte veterinária. Então a gente quer um cavalo correto, um cavalo com linhas modernas já, a gente quer... E isso, o cavaleiro não tem esse olho clínico para isso. Então por isso, quando abriu o curso de jurados, o convite é estendido aos veterinários, aos tecnistas que trabalham nessa área. Então para a gente é muito mais fácil conseguir olhar um cavalo dessa forma do que o cavaleiro. Não que eu acho que o cavaleiro não tenha a chance de ser um jurado, acho que tem. Mas acho que a gente aprende muita coisa na faculdade, na veterinária, no dia a dia, que pra gente fica muito bom de avaliar um cavalo desse jeito.
Você acha que a avaliação dos cavaleiros é mais feeling, assim? Não, na verdade é um pouco mais técnica mesmo da parte, às vezes, que a gente, como veterinário, talvez não tenha. De aptidão pro salto. Entendeu? Às vezes o cavaleiro fala, puta, às vezes o cavaleiro vê várias coisas que eu não vejo. Muitas das vezes. Lógico, hoje eu tenho o olho treinado, acompanho outras provações, eu tento me treinar para isso, para chegar aqui e ser o mais criterioso possível. Eu acho que hoje eu tenho uma experiência legal para isso, mas o cavaleiro ele tem talvez uma visão diferente da minha. Uhum. Às vezes ele vê um bridão que o cara tá usando, que às vezes eu não sei o que é. Isso na cabeça dele é diferente. Um gesto, às vezes ele pode achar que o cavaleiro está fazendo muito pelo cavalo, que isso eu já também consigo ver legal hoje. Então são coisas que eu acho que o cavaleiro agrega. Porque que nem o cavaleiro hoje, os cavaleiros que estão aqui, que já teve isso ano passado, que eu acho que é o segundo ano que teve. Muita gente fala, pô, mas o que o cavaleiro está fazendo lá? Nem é juiz, mas não sei o quê. Mas calma, eles só estão agregando. A gente tem 5 notas hoje, quando são com eles, porque eles só julgam a parte de salto. A maior e a menor eliminada. Então a gente faz uma média, elimina a maior e a menor, porque daí fica mais justo, porque mesmo que daí entra também outra parte de interesse. Então, que nem hoje eu trabalho na parte clínica, tenho clientes que às vezes apresentam, acho que esse ano praticamente nenhum apresentou, mas teria clientes, outros anos eu já tive. Os próprios cavaleiros, né? Representam os aras e estão ali Exatamente. julgando. E estão julgando. Só que assim, a nota dele, se ele realmente quiser dar uma nota alta querendo puxar um saco, isso aí vai ser eliminado. Porque vai ter outros 4 juízes julgando. Uhum. Então, não vejo problema, não vejo interesse, até porque é uma responsabilidade muito grande. As notas Os critérios são o quê, na verdade? Quais são os critérios que vocês julgam na avaliação? Então, já vou expandir para tudo, então. Não, calma que eu tenho uma pergunta antes da gente ir para essa, sobre Vai, esse brilha. tema. As notas são públicas? São. Públicas para todo mundo. Se eu, Gabriela, que não estou expondo, quiser ver, posso? Sim. Na verdade, sim, é lógico. A gente está no meio de um processo seletivo. Não tem nada divulgado ainda. As notas finais são públicas, então, São. é isso? O resultado final. Isso. Na verdade, no final da exposição, a gente libera todas as notas de todos os campeões e a nota final daquele cavalo. Se você quiser saber quanto o André Lolo deu ou quanto o fulaninho de tal deu, tem todas as listas lá com o nome de cada veterinário, cada juiz que deu a nota, a média dele, no salto, tudo separadinho. É só você ir lá e pegar. Eles vão divulgar a nota final, não fracionadinho. Mas vocês separam, sei lá, morfologia, quais são os critérios? Isso Então. eu consigo ver, sei lá, que nota você deu pro salto no meu cavalo, onde ele perdeu nota, onde ele ganhou nota. Tudo. Na verdade, assim, vamos lá, tá bem fresco na cabeça, né? Que eu passei o dia inteiro fazendo isso. Então tem nota de pedigree. Eu já posso explicar se vocês quiserem. Já vai explicando, vai falando, explicando que facilita. Então, pedigree. Que também tem um monte de questionamento em cima dessa nota. Eu acho que é super bem feita. Já há quantos anos que tem a aprovação de Garanhão e cada ano eles tentam fazer uma melhoria em cima disso. Então já tiveram os testes negativos com outras formas. Então assim, o Garanhão, você tem um Garanhão que o pai dele está entre os 100 do mundo. Você ganha uma bonificação. Se ele está entre os 10 do mundo, você ganha uma dupla bonificação. Então você só vai ganhar realmente pontuação, um plus ali, se realmente o pai do seu Garanhão estiver entre os 100 primeiros do mundo. Se ele não tiver, não vai ganhar. A mãe. Então, se a mãe já produziu um cavalo que pula em 40, ele vai ganhar um pontinho. Se ele produzir um filho que já ganhou uns 50, classificou numa prova de 50, também ganha mais um ponto. Se classificou numa prova de 60, ganha mais um ponto. A avó, mesma coisa. A bisavó, mesma coisa. Então você vai acumulando. Nota, ela, então não é uma nota arbitrária, ela é uma nota que já vem pronta do computador. Sim, subjetiva. Não, ela é objetiva. É objetiva. Ela é objetiva. Vocês recebem essa nota não são vocês que dão. Não. Isso aí vem do CDT. Tá. Então eles já chegam no festival com essa nota. Então eles até falam assim, porque isso, a gente tem o Hipomundo, que é lá de fora, só que aqui dentro a gente não tem Hipomundo brasileiro. Então isso aqui é o Festival do BH. Então a gente tem realmente um arquivo todo lá de resultados, só que a gente não sabe exatamente de todos.
Então a gente tem o Vitor Chiari, que há muitos anos faz isso, em cima de uma biblioteca que eles têm lá de resultados, e monta essa nota. A gente sempre fala antes do festival para os criadores. Se vocês tiverem alguma nota, alguma coisa que tenha dúvida, vai lá e troca ideia com o pessoal do CDT, o Vitor que representa, e vê se tem algum resultado que não foi colocado. E se o proprietário chegar, é só apresentar o resultado que vai adicionar na nota essa nota a mais. Ele tem uma nota média que parte de, se não me engano, 7,5, e acima disso só vai aumentando a nota. Se a gente pensa que o cavalo hoje é prova provisória por 7,5, então ele recebe a nota de pedigree já para não atrapalhar. Então assim, ele fala, puta, mas eu acho muito injusto, porque você tem um cavalo às vezes da criação brasileira que não está entre o 100 e o pai, a mãe também é super promissora, não sei o que, tudo bem. Ele vai começar com a nota de 7,5. Não atrapalha. Ele precisa disso para aprovar. Ele só precisa ser, então, se ele é um craque, ele vai aprovar. Então assim, a nota de pedigree, ela só soma. Não vai atrapalhar. Daí a gente vem uma nota de morfologia. Então é a nota que a gente tem o triângulo no primeiro dia, a gente puxa o cavalo. Eu sempre falo que a apresentação conta muito, coisa que ninguém acredita, mas para eu avaliar um cavalo, você tem que ver ele parado em estação certinho, bonitinho, bem parado, porque se ele parar todo torto, eu vou avaliar ele torto. Então o apresentador é muito importante nisso, é importante treinar em casa. O cavalo sabe ficar parado, desde que você treine. Só que isso é super mal treinado. Então, isso é uma coisa que tem que treinar em casa. Então, ele tem que estar bem apresentado. Existe algum curso para isso, para os apresentadores? Não sei, Gabi. Eu sei que outras raças, por exemplo, o próprio árabe, isso aí eles treinam e tem treinadores disso agora. Tem gente especialista só disso. Mas no BH não, porque a gente não tem essa cultura. Normalmente é o tratador ou o encarregado do Aras. Na verdade, a gente ou tem algumas pessoas aqui que fazem esse trabalho. Então, tem um profissional lá do Aras 3K que é super bom, ele vai super bem, ele às vezes até apresenta para outros Aras. Tem um profissional de outro Aras. Então, assim, mas é que o 3K tem esse viés, né? Eles são muito focados na exposição. Então, realmente Isso é uma das coisas que eu acho que a gente vai falar mais pra frente, mas eu vou deixar essa pergunta, que é exposição versus esporte. Né? Porque é isso, você está avaliando a exposição. Morfologicamente, os cavalos são incríveis, maravilhoso. Onde estão esses cavalos que ganham? Por que muitos desses cavalos que ganham a exposição não performam? Ou não chegam, ou se é uma decisão dos Aras? Porque é isso, muito comum você ver cavalo que ganhou a exposição, que ganhou super campeão. Aí a gente está falando das coisas um pouco diferentes, mas ainda que tem bastante coisa relacionada, que é a exposição. A gente vai falar dos potros até cavalos de 2 anos, que a gente só está vendo defeitos, só correções morfológicas e beleza e movimentação e gesto, sem saltar, tá? E outra é a aprovação em Eagles Competition, tá? Eu estava falando só de aprovação em Eagles Competition em cima dessas notas, porque a exposição a gente não tem nem nota, é só quem é melhor que o outro, tá? Então, assim... Como assim? Não tem nota? Não tem nota na exposição? Na exposição, não. Que loucura. Não é loucura, é assim. Ou seja, se tem 10 potros expostos... Você tem que escolher o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto... Mas o parâmetro é o que veio. É o que veio. Porque assim... entre esses você escolhe os É bem interessante milhões. falar isso, porque assim, eu sempre falo para todo mundo, a aprovação de garanhão, você tem um garanhão seu, você quer aprovar, é uma disputa dele contra ele mesmo. Então você veio para aprovar seu garanhão. O que você quer fazer? Sair com ele garanhão. Você não veio ele para ganhar a aprovação de garanhão. É que no final a gente premia o melhor. A exposição, que é potro de 6 meses a 24 meses, é uma exposição para ter o ganhador. Ou seja, você está competindo com a mesma geração do seu criador concorrente. E daí você está disputando e você não precisa dar uma nota, a gente não precisa dar uma nota, até porque a gente tem 3 a 4 minutos por potro para escolher qual é o melhor. Em cima daquele a gente fala, daí eles ficam rodando num triângulo, ele fala, esse é o primeiro, é o segundo e o terceiro. Você divulga lá, os outros vão para casa. E aí é uma decisão, vocês se reúnem, os juízes que estão escalados, reúnem para decidir. Daí normalmente o nosso critério aqui é o seguinte, como que a gente faz a classificação? Eu cato, eu sozinho coloco meu primeiro, segundo, terceiro. Estou na mão da superintendente, fica ali o Vitor que foi lá, escolhe o primeiro, segundo, terceiro.
dá na mão do superintendente. O Christian dá na mão do superintendente. Ela vai fazer a média e falar, não, esse aqui teve 2 primeiros colocados e um segundo. Esse aqui não teve nada, Ah, esse foi o primeiro, esse foi o segundo. E faz uma média de quem foi o melhor. E divulga quem é o melhor, primeiro, segundo, terceiro. Então, isso é exposição. Daí, voltando à sua pergunta. O que a gente vai correlacionar a morfologia com esporte? Na verdade, hoje, o que a gente está julgando são cavalos corretos, que não vão transmitir problemas que vai atrapalhar no esporte. A gente tenta julgar os cavalos modernos que a gente está buscando. Então, antigamente, que era cavalo grande, pesado, estrutura óssea pesada, achando que esses cavalos iam ser longínquos. Hoje a gente não busca mais isso. Então, a gente tenta selecionar os principais cavalos em cima disso. Ah, mas quais vão chegar? Não tem uma regra, inclusive, é até engraçado falar isso. Mas o Planchon apresentou um estudo pra gente, lá na França, que 5.000 cavalos foram estudados, que não sei o que, tal. E quantos daqueles que eram os melhores foram os que chegaram lá na frente e não bateu com o resultado. Então, não quer dizer nada que o mais correto vai ser o melhor esportista. Mas isso é super importante na parte da aprovação, porque a gente está criando herdabilidade. Então, a gente não quer passar problemas de conformação, de estrutura ruim, tudo para o próximo. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter uma raça que não vai... Os cavalos vão aposentar cedo, os cavalos não vão ter força, porque realmente a gente precisa de ter estrutura e morfologia boa para o cavalo ser longínquo. Então, assim, se a gente catar e começar a criar cavalo com problemas morfológicos, daqui a pouco a gente não tem saúde, não tem potência. Não tem esporte. Quando você diz longínquo... Longevo, acho. Longevo. Ah, tá. Achei que era tipo um cavalo Longelíneo. comprido. Eu Mas tava, a gente nossa, quer eu tenho também. A gente pânico quer um disso. longelíneo também, mas não, é Sério? longevo. Ninguém quer um Não, cavalo curtinho e longelíneo leve? É alto. Pernaltas, longe do chão. cavalos Ah, com tá. ossatura longas, isso a gente quer. Hoje é o que eu acho Mais distantes do chão, mas sem ser Sim, aquela mas sem coisa ser pesado. pesada, Não, né? pesado não. Eu acho que a gente precisa muito, e que eu acho que o pessoal procura, articulações fortes. Então, você pega um cavalo, você não quer aquele joelho do cara, né? Mas você quer uma articulação bem estruturada. Você quer Você não quer uma canelinha fina de cavalo você árabe. não quer um carpo longe do chão. Você quer... Entendeu? Você quer um cavalo que... mais perna alta. Agora, uma Calma, que dúvida. a gente tava no meio de um... Eu fui interromper a linha de raciocínio dele e a gente nunca mais voltou. Genealogia primeiro. Genealogia? Que é o pedigree e morfologia. Tá. Daí depois, dentro do triângulo, a gente vai ver o cavalo andando ao passo e depois ao trote. O que a gente vê aí? Andadura, se é reta, se o cavalo não rema, movimentação, se o cavalo pisa torto, se o cavalo tem curvilhão aberto, se o cavalo tem propulsão ou não. Na verdade, a gente, teoricamente, isso é para ver morfologia. Mas você acaba olhando e falando, pô, esse cavalo trota bem, não trota, é duro. Isso tudo acaba influenciando. E tudo que é julgado em morfologia são coisas que podem acarretar problemas, é isso? Sim, Um aprumo sim. pior pode lá na frente aumentar o número de lesão. É tudo Exatamente. pensando em evitar problema. E sempre pensando no que pode ser hereditário. Porque uma coisa é o cavalo ter um problema e ele ter problema no esporte, tudo bem, mas a gente está pensando muito na questão Do que ele vai também passar. do que ele vai passar. Hereditária, E né? bastante coisa ali é hereditário. Então, e é lógico, você quer um garanhão que também tenha vida longa no esporte. Então também isso é importante. Então a gente vê pedigree, morfologia, passo, trote e daí a última nota de galope. A galope a gente vê montado. Galope é peso 2. Porque Ou quando é Mas calma, 3 eu anos que não salto. monta, daí a aí gente no- vai no pro 8 lá, no elíptico lá elíptico. e daí a gente faz o 8. Tá. E daí eles ficam lá, dão 4, 5 voltas no 8, fazendo galope e a gente vê o galope do cavalo. Eu achei muito difícil fazer o 8. Falta treinar, na real, né? Eu já vi cavalos bem treinados, é maravilhoso, eles fazem sozinho. Aí tem uns cavalos que atropela, passa por cima, Nossa, achei o caos. pula Os varinha. 3 que eu vi. Não é fácil. É porque a gente não tem treinamento e não tem estrutura, entendeu? Montar um 8 com uma equipe para você fazer treinar em casa, você não tem Você não disponibilidade.
É muito difícil. E não tem nenhum lugar com essa estrutura montada que fala, vem aqui, faça um treino na minha casa, eu disponibilizo minha equipe. É difícil. E aí Olha tá aí, bom. um gancho de mercado. E aí, beleza, então galope peso 2. 2. E aí, salto, 2 notas, são 2 dias. tá. Mas dentro do salto, vocês, porque assim, sei lá, condução, montabilidade, essas coisas são avaliadas ou não? É salto, esse salta bem, esse não salta bem? Sim, porque é os que são montados, a gente que tem que avaliar. Qualidade de galope, sangue. Hoje em dia, cavalo sem sangue fica para trás. Técnica, lógico, talvez antes da técnica, scope. Técnica anterior, posterior, aí vai do... Tem que olhar tudo. Então, a montabilidade a gente conta. Porque isso entra tudo dentro do equilíbrio do cavalo. Porque teoricamente está avaliando equilíbrio, atitude. O que eu não entendi, e a minha dúvida é, também esses critérios são separados ou tem um critério salto e uma nota única? Ou dentro Uma do nota salto única. vocês têm lá uma planilha de mão, pé, montabilidade, andadura, blá, 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 blá. Não. É uma nota única. Cada um dá sua nota no primeiro dia e no segundo dia. Eu já tentei mudar isso para o segundo dia ter um peso 2. Porque Tá. o segundo dia sempre é mais importante pra gente. Até porque sabemos que tem alguns tipos de preparo e tudo. E o segundo dia sempre é mais importante. Como o cavalo vai reagir. Os cavalos que saltam melhor no segundo dia pra gente sempre é nota maior. Então... Tem também tensão, o cavalo sim, chegou num sim. lugar São novo. cavalos novos. São cavalos que várias vezes nunca tinham vindo pra cá. Uhum. É uma nota única. Eu, quando avalio, eu tento dar uma fracionada. Eu coloco na minha planilha lá, scope, técnica, atitude, respeito e equilíbrio. É o que eu coloco. Então, cada cavalo que passa, esse aqui eu acho que tem scope 7,5, pá. Entendi, aí são os Esse- seus critérios de avaliação Meu. dentro do salto. Daí você faz uma média final. Massa. Mas Pra isso tentar é o ser seu mais- método, André Lolo. É. Outro juiz. Não, a planilha vem da BCH pra você com a sua nota final de salto. Entendi. Com um espaço pra você preencher a Isso é nota de salto. coisa que a gente vem fazendo curso e tal, e vendo como que vai fazendo nos outros lugares. Meu jeito é esse. Uhum. Aí, por exemplo, hoje a gente até ouviu uma coisa, a gente conversou mais cedo sobre isso aí, a Gabi, que, por exemplo, e aí eu não sei em que critério entra isso. Um garanhão, para ser bem avaliado, ele tem que parecer garanhão. A gente estava falando de 2 cavalos específicos que estão na Uhum. aprovação. Um é um pouco mais delicado, tem um aspecto mais fino, e o outro é mais cheio, Então vamos grande. pra última nota. Ah, Tá, Impressão vamos. geral. impressão Ah, geral. tá. Boa. Nossa, muito subjetivo. A impressão geral é uma nota que é para ajudar e às vezes atrapalhar algum cavalo. Então assim, não brincadeira, mas a nota impressão geral é para isso, é para você dar a sua impressão geral. Às vezes um cavalo que não parece tão garanhão, então você pode talvez penalizar um pouco uma nota dessa. Então assim, lógico que conta quando você quer aprovar um garanhão, ter essa impressão de garanhão. Você quer ter esse cavalo para o seu garanhão ou esse cavalo que parece um castrado ou até às vezes uma égua? Tem. Mas, gente, Masculinidade frágil até nos cavalos. não é possível. Mas se na prática é um excelente atleta, a morfologia é boa, tal, o que agrega na parte do que ele vai passar e no esporte que ele seja parecido com um tipo garanhão? Você quer um garanhão, ele tem que ter um libido, ele tem que ter um porte de garanhão. Você não tem que... Você vai provar um garanhão que parece uma égua? Você não aprovaria o Bamaquinho como garanhão, coitado? Um belo do atleta. Tá, não tem termo Não tem. técnico, é realmente impressão feeling, geral. É um feeling. O feeling, tá. Ele vai entrar um pouquinho, tá? Hum. Na sua impressão da morfologia. Porque o que você quer num garanhão? Um garanhão que tem uma garupa bem desenvolvida, quer que tenha uma saída de pescoço bonita, você quer com musculatura, um desenho de pescoço bonito. Hoje o cavalo moderno é assim, perna alta, que tenha uma coluna com uma musculatura boa. Você pegar um cavalo que eu tô falando, você vai ver um garanhão. Você pegar um cavalo que tem pescoço fraco, que não tem garupa, que não tem... Ele já vai perdendo a morfologia, a nota. Entendi. Ele já não chega lá. Se você vê um cavalinho, ele já não vai chegar. Na morfologia ele já está sendo penalizado com esse critério que você está falando. Tá. E a beleza também conta um pouco, né? Na impressão geral. No fundo, se ele preenche ali os critérios da morfologia, ele já é minimamente bonito, né? Sim, A desproporcionalidade não vai existir. exatamente. Massa. E aí, tá bom, vamos voltar então. Aprovei garanhão ou não aprovei garanhão? Eu sei que tem uma questão de nota, né? Que define se é garanhão ou se não é garanhão. E existe a aprovação provisória. O que são essas três
3? Quando você, para provar provisório, a nota fica de 7 a 8. Então, você tirar 7 até 7,99, você tem um garanhão provisório. De 8 para cima, você tem o definitivo. O que é o provisório? É um garanhão que teve suas qualidades ali sendo julgadas e eles entendem que ele pode tirar 20 produtos desse garanhão. 20 produtos é bastante produto, hein? É bastante, para nossa criação é muito. Só que são 20 produtos. Ele tem a vida inteira para se tornar definitivo. O definitivo você tira quando você quiser. Por que são 20 produtos? Eles limitam justamente porque é um cavalo que talvez não foi com a nota tão boa, mas que eles dão chance dele apresentar os produtos e trazerem os produtos de volta para em cima dos filhos falar, não, realmente ele é um bom garanhão, vamos torná-lo definitivo. Então, como aqui a nossa associação você pode tirar um produto de um garanhão que é registrado como garanhão, você não pode tirar de outro que não tem nenhum registro, então o provisório também serve para você tirar pelo menos 20 produtos. Como que ele vai tornar definitivo? Se ele trouxer 3 potros, que a gente fala progênio, a avaliação de progênio, hoje a gente teve. Então vem 3 produtos desse garanhão e a gente vai avaliar eles e eles têm que ter nota no mínimo 7. Então, se os 3 tiverem nota acima de 7, em todos os quesitos que eu falei para vocês, é a mesma coisa com a aprovação de garanhão, Equals Competition, as mesmas avaliações, os mesmos critérios, ele precisa ter 3 filhos que tenham nota acima de atingem nota 7 e vira definitivo. Daí eles podem produzir quantos você quiser. E acima de 8 pontos, é definitivo. Assim, pensando no esporte, e aí eu entendo que a profissão de garanhão, estamos falando só, não necessariamente da parte esportiva. O salto tem mais peso ou é tudo peso igual? Se meu cavalo trota bem e ele salta mal, o peso é o mesmo das avaliações? É que eu falei, o salto tem 2 dias de salto, então são, são 2 notas separadas, entendi. Então não é o mesmo peso, são pesos... São pesos diferentes. É que o galope também são 2 notas, é peso 2. A única nota que é peso 2 é o galope. Você vai ver um dia, ou 2 dias, porque vai saltar 2 dias, tem peso 2. E os saltos são 2 dias, então são 2 pesos também. Em cima de 5, 7, 8 notas. 8 notas são 2 de salto e 2 de galope. Tá. Então metade 2 de salto nota. e 1 de galope vezes 2, né? Isso. Que loucura, né? Eu achei que a parte de salto ela era muito mais destrinchada. Pensar muito mais nessa lógica do um garanhão com boa condução, com má condução, com... Não, tudo isso tem em cima de atitude, de equilíbrio, de tudo. Sim, mas que não é uma nota específica, não é uma nota... não é um critério objetivo. Não. Ele é um critério subjetivo de cada jogador, de cada avaliador. Exatamente. E aí tem uma... mas eu entendi a parte ética que se você tira a maior e a pior nota, você teoricamente elimina um pouco essa avaliação. Então por que tem tanta reclamação e tanta discussão em cima das avaliações? Você tá no Brasil, né, cara? Bem-vindo. Ninguém tá satisfeito com nada. Eu vejo isso, na verdade, cada questionamento que chega que não é cabível de nada. É lógico, o Brasil é que é amador nisso. É amador. A gente faz um festival uma vez por ano. Você quer que melhore como? Você precisa de 10 anos para melhorar alguma coisa, porque se é uma vez por ano, então assim, é lógico. Quem está por trás disso, que é a BCH, e tem todo um conselho técnico lá, a maioria do pessoal que está lá são pessoal que viaja para fora, que acompanha provas fora, que acompanha julgamentos fora. Eles sabem como funciona lá fora. Eles têm aquilo lá como um parâmetro. Então assim, nada que a gente está fazendo aqui começou do zero. Só que aqui no Brasil é difícil, tudo é difícil. Então assim, cada reclamação, o pessoal, é engraçado. O ano passado eu recebi tanta reclamação, postando de coisas que eles nem sabiam regra de como que era avaliada a aprovação, não sabia nem como que eram as notas. Então assim, você vai falar, puta, o cara foi reclamar pedigree, eu comecei explicando aqui pedigree. Pedigree sai de uma nota que você já aprova. E nego reclamando que pedigree sempre atrapalha, que não sei o quê, que puta, que meu garanhão é daqui do Brasil e não tem uma nota. Não é por isso que ele não aprovou, não. Daí entra uma última nota que eu ainda não entrei no assunto, que é o do raio-x. O raio-x a gente não ganha uma nota, a gente perde a nota. Então, se ele tem um problema importante, ele perde 0,25 na nota final dele. Então, se ele ficou com 8,15, aprovou o garanhão definitivo. Ele tiver um problema importante, vai perder 0,25. Ele vai virar provisório. Só que sabe o que acontece todo ano? Um monte de gente traz um monte de cavalo aqui, com um monte de problema, e nunca teve a capacidade de fazer um raio-x em casa. Você vai para uma aprovação de garanhão que você precisa saber se o raio-x é bom e ninguém faz antes de sair de casa. Daí o cara vem falar que a gente achou um problema. Pô, é cada reclamação que não existe. Eu sei que existe toda uma discussão de critério, que é subjetivo, que não sei o quê, que puta... Tem, não adianta, tem. Mas até um pouco de gosto.
Se eu olhar minhas notas com a do Vitor, com a do outro, tem várias coisas diferentes. O subjetivo abre margem para várias coisas delicadas. O que a gente estava discutindo agora é da impressão de garanhão. É delicado, mas eu acho que é muito pautado em várias outras coisas que são objetivas, de certa forma, né? Sim. Ano passado tinha um problema grande, um cavalo que tinha um problema de casco bizarro. E eu falei entre a gente, entre os juízes, falei, esse cavalo não deve ir para o salto. Porra, também não tem regra para isso. Mas tem que ter um critério eliminatório na morfologia. Isso é uma briga que eu sempre tenho lá. Por quê? Você não vai criar uma margem para daqui a pouco ele ir lá saltar pra caramba e todo mundo vai vir caindo de pau falando que você tá louco. E é o que acontece. Mas aí você tem o critério, além de tudo, de todos que a gente falou, você pode aprovar um garanhão por mérito, né? Que eu não sei até onde eu acho isso bom ou ruim, porque você desqualifica, você desavalia tudo que vocês estão falando de, olha, genética, vamos manter o cavalo saudável, um cavalo são, e aí você tem Que um cavalo... volta no que você perguntou pra mim. Até onde todo esse critério morfológico tá relacionado ao esporte. E eu falei que o Christian, o francês, mostrou pra gente... Bom, eu não posso falar nada, né? O meu cavalo, ele não... O pai dele foi aprovado por mérito, não foi aprovado na aprovação. E foi ser aprovado por mérito depois, e aí é isso, tem os filhos. É isso que a gente fala. O morfológico não quer dizer nada que ele vai ser um bom soltador. Ele só tá ali para selecionar e eliminar os cavalos que têm problema para não passar para frente. Ou que a gente acha que o problema que o cavalo tem já vai atrapalhar no esporte. Às vezes tem cavalos que tem problema que a gente fala, puta, isso aí para saltar forte, a chance é mínima. Então assim, tem coisa que a gente sabe que não é compatível com o esforço. Eu entendo que como studbook você não quer criar coisas, anomalias ou fugir de um padrão, enfim, ir para um lado que possa deteriorar a raça, não sei se é Sim, essa mas a é o que você expressão. É engraçado, né? Mas Por eu não que, sei que o o quanto isso garanhão... Isso é uma pergunta curiosa. Por que, que o garanhão tem que ser aprovado e a égua não? Por causa do número de filhos? Porque se você pensar bem, é isso. Se a gente tá falando de problemas morfológicos, de cadeia genética, etc e tal, qualquer égua que nasce BH, o filho dela é um produto BH automaticamente. Se você escolher um garanhão, o filho dela é um produto BH. É que normalmente eu te entendo, é que nem você falou, talvez seja o volume, porque o sêmen você... Sim, você dissemina, né? Você a égua dissemina, você não vende... A égua você vai ter, sei lá, raramente você vai vender um óvulo dela. Se bem que agora com esse negócio da IC, você vai ter 50 pontos de uma égua nascendo em algum momento, mas eu entendo que o garanhão, ok, o argumento do estamos fazendo isso para proteger a raça, para proteger a genética, para escolher os melhores produtos para se reproduzirem e desenvolver a nossa raça, para mim faz todo sentido. Mas aí para mim você fica num lugar esquisito quando você vê que a égua não tem. Ela é um produto BH, ponto, e portanto ela já está apta a ser uma mãe de um produto BH. Ela sendo torta, ela sendo... Inclusive, quantas éguas que nascem que não vão para o esporte por problemas de saúde viram matrizes? Sim. Algumas muito boas, outras não, porque aí passa para frente o problema de saúde, e aí o potro vem, e aí a gente não desenvolve no esporte. Mas eu fiquei, agora você tá falando, eu falei... Concordo. Na verdade, isso é que você falou, talvez seja um pouco por volume. O cara tem a água que é da criação dele, não vai, talvez, vender óvulo no mesmo nível que vai vender de sêmen, né? Tem aumentado o número de procura por pessoas querendo aprovar garanhão aqui no Brasil? Eu não acredito que tenha aumentado, tá? Mas Pelo menos nos últimos aumentou. anos. A criação aumentou bastante. Mas eu acredito que a procura não, mas tenha mantido num nível ok. O ano passado mesmo, se não me engano, tinha 50 garanhões aprovando garanhão. Esse ano tem 55, alguma coisa assim. Só pra gente... Achei minha colinha. Na exposição do ano passado tiveram 50 cavalos. Esse ano, em exposição, tiveram 35. Éguas Competition, 18, 12. Aprovação de garanhões, 44, 57. A gente só aumentou, na verdade, o número de aprovação de garanhões. A exposição diminuiu e as Éguas Competition também. Então, mas aí tem outro problema. O ano passado foi uma exposição que teve um prêmio muito grande na exposição. E eu acho que é muito difícil a exposição, porque se trazer potro de 6 meses até 2 anos, você precisa de uma estrutura muito grande. Além de treinamento, tudo. Então não é todo mundo que quer isso. Eu acho que tem vários criadores muito bons que poderiam fazer isso e tal. E não fazem por estrutura mesmo. Até por... Não, fora o risco, né? Sim. Trazer o potro pra cá, você pode perder um potro. Isso, e trazer pra quê, né? Qual é hoje
a qualidade, pensando em cavalo de esporte, que você tem do seu cavalo ter sido um campeão, um super campeão. Sim, Quanto assim, isso valoriza pensando em mercado e em esporte, né? então, o que eu acho que o festival, a exposição é para você vir expor seus produtos. Então, você mostrar o que você está criando. Que em outras raças super é importante e na nossa talvez nem tanto. Acho que porque na nossa a gente espera fazer 4 anos e vamos mostrar o que a gente tá criando na pista Exatamente. quando tiver 5, 6, 7. Até porque o nosso é saltando que Que vale na verdade dinheiro. Exatamente. Então, assim, eu vou voltar no exemplo do seu Djalma. Pô, ele faz isso há quantos anos? E você vê ele aqui sentadinho, com um sorriso no rosto todo dia, mostrando o produto dele. Puta, é legal pra caramba. Ele gosta, apresenta. Então, assim, acho importante pra ele. Talvez os outros criadores que queiram mostrar produto, às vezes pode comercializar produto, pode... É uma forma de abrir as portas do ar do cara, entendeu? Então, hoje a gente teve outros criadores novos aqui apresentando. E como esse ano não teve tanto prêmio, que nem teve no ano passado, outros criadores mais antigos nós não vieram. Por isso que teve menos inscritos. Loli, falando de criação nacional, você que acabou, né? Você teve agora no Mundial de Cavalos Novos em Lanaken. Mas como é que você avalia, e aí, no lugar de juiz, a nossa criação nacional nesse momento? Aí é subjetivo, tá? Tô falando de um critério subjetivo mesmo. Eu acho que vem crescendo bastante, João. Não, crescer é um Não, dado com concreto. Com qualidades, porque se você for ver, eu não sei dados, tá? Até porque não fico fuçando nisso. Quantas éguas importadas foram feitas esse ano? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quantas éguas importadas por criadores brasileiros teve esse ano? Bastante, até onde eu sei. Vieram bastante coisa até de fora. Até porque o pessoal até 5, 10 anos atrás só pensava em trazer sêmen e usar nas éguas aqui. Hoje não. Hoje o criador mesmo entendeu que o importante é trazer a égua. Se você for ver todos os aras grandes, tem éguas importadas de linhagem top. Tá? A qualidade já... Só que é lógico, isso aqui é de 5 anos para cá, 4 anos para cá. Então quer dizer, a gente vai ver essa geração quando? Então é um pouco lento isso. Então acho que assim, lógico, a gente está aumentando de volume, está aumentando de qualidade, é um pouco lento. Talvez a gente vai fazer esse volume de cavalos daqui 5 anos vai ver saltando. Então é um pouquinho lento. Mas eu vejo com bons olhos, tem muita coisa boa vindo. Muita coisa boa. Eu estava em Lanaken e tinha vários criadores brasileiros lá procurando cavalo e comprando. Então, sim, e vão vir, tem vindo. Todo dia tá chegando cavalo. Então você vê cavalos importados, você vê muito menos macho do que fêmea hoje em dia. Se colocar no papel, provavelmente deve estar vindo muito mais fêmea do que macho. Que eu acho que é o que faz mais sentido. A gente tem bons sêmens aqui ainda comercializando. Com a questão da ICSI, um pouquinho mais difícil da gente usar outros sêmens na TE, então eles querem guardar para ICSI vários sêmens em vez da gente poder comercializar na TE. Mas a ICSI acabou facilitando também alguns sêmens difíceis, até de cavalos que ainda estão no esporte, ou que cavalos que já morreram, e da gente ainda ter essa qualidade de sêmen, né? Então, tem um lado bom e um lado ruim, eu vejo. A gente vê aí um aumento gigantesco do festival, né? Esse ano, recorde de inscrição, um concurso bastante grande. O que você acha que está faltando para a gente chegar mais perto do que a gente tem lá fora? Acho que tempo. Tempo é sempre uma boa resposta. Achei político. Político, mas verdade também. Ué, eu vou falar pra você. Assim, tempo pode ser ótimo se bem usado e com um processo bem feito, lógico, né? Pode ser péssimo mas se é mal... o que eu acabei de responder. Qualidade tá vindo. Acho que, lógico, a gente ainda... Eu acho que tem uma deficiência um pouco ainda de doma de cavalo aqui. É muito amador ainda, doma de cavalo de salto principalmente. Então... Puta, quantos cavalo de salto, ele é mais fácil de domar do que talvez outras raças. São cavalos muito dóceis, que às vezes são criados no quintal de casa. A gente tem uma criação às vezes muito próxima, muito pet. Tirando os grandes criadores ali que realmente tratam o cavalo em rebanho, os outros são pequenos criadores que tratam o cavalo no quintal de casa. E daí é muito mais fácil domar, só que essa doma às vezes talvez não saia como deveria. Mas você acha que se perdem cavalos nesse processo? Não, na verdade eu acho que a questão... E daí vem a questão do leilão, de falar de preço de cavalo, leilão, tudo. Quantos cavalos a gente não acaba a carreira do cavalo na venda de um leilão? Ou
Porque o nosso público é 80%, 90% amador. Então ele vai falar, puta, por que tanto cavalo não chega na prova forte? Porque muito cavalo grande, muito cavalo que era para chegar na prova forte foi parar no amador. Porque o valor interessa, o amador que vai pagar caro. Raro são as exceções do cara tal e pagar caro num cavalo para um profissional saltar. Não é verdade? A gente fala muito disso aqui, então, né? isso vai acabar falando... Isso que eu acho que é o que mais limita a gente ter tantos cavalos, talvez, na prova forte. Maravilha. É o que eu acho. Lolo, por que é a mesma medida de salto? Não é uma linha, né? É um duplo com 7,5. Por que ela é igual para todos os cavalos se tem cavalos com morfologias e tamanhos diferentes? E idades diferentes? Posso te responder com uma pergunta? Pode. Na prova é a mesma distância ou muda? O cavalo maior ou menor? Mas na prova eu posso puxar na boca. Então. Mas aí entra a questão do equilíbrio do cavalo. Entendi. De respeito, de atitude. O cavalo, quando entra no elíptico, a gente coloca ele para... Que é uma verticalzinha baixinha, uma vertical e... Talvez eu esteja com a cabeça um pouco de leilão, então. Vocês vão saber avaliar. Um cavalo, por exemplo, grande, que entra ali num 7,5, que pra ele é apertado. Ele não vai dar o salto mais plástico do mundo. Fica apertado pra ele. O juiz não vai julgar a plasticidade do salto. Vai julgar a plasticidade do salto. Mas, gente, não cabe. Vai dar no pé Mas da aí, paralela. por que ele não se freou e não se segurou? Entendeu? É um pouco da atitude do cavalo, Gabi. É assim, a gente é lógico, a gente tá avaliando liberdade, é o que a gente tá vendo. Se não você pode esperar, né? Você pode esperar mais 2 anos e montar o seu cavalo. Não, e tem várias vezes que acontece isso. O cavalo vem, pra provar em liberdade, não salta bem. Talvez um dos melhores cavalos que tem hoje aqui. Veio ano passado, retrasado, sei lá, saltou, não encaixou, subiu muito, caiu na paralela, não sei o que, tal, não aprovou. Veio aqui, saltando em montado agora. Puta, ele tá fenômeno. Acredito sim que vai aprovar. Então assim, cada cavalo vai se encaixar do seu jeito. Mesmo ele sendo maior ou menor ali. O menor também se ferra ali. Então assim, isso é um pouco da atitude do cavalo. A gente, como juiz, também tem que ter a sabedoria de catar e entender isso aí. Pô, o cavalo é grande, beleza. Mas ele tem o sangue para ali dentro ele catar e ter a plasticidade de sair se der lá no pé. Isso conta. Eu acompanhei o André em Lanac ano passado. E aí teve isso, que uma das coisas que eles avaliam é o cavalo fez uma falta. A falta não é um problema. Às vezes é bom. O que ele faz com isso? Ele volta e ele cuida? Ou ele volta e dá de peito de novo? Isso é super importante. A falta não é o que tira problema. ponto. Outra É lógico que conta um pouquinho de respeito. Se o cavalo chegou bem, com energia e tal, e ele foi negligente, lógico que vai contar. Mas se ele catou e foi lá e você viu que deu lá no pé, ele fez uma falta, beleza. Mas qual que vai ser a atitude dele? Ele vai de novo correr e passar por cima? Ou ele vai se frear? Mas a atitude dele, e aí dúvida mesmo, porque né, a gente tá falando de garanhões de 2, 3 anos, não é o bicho mais fácil do mundo de lidar, ainda mais um lugar novo, enfim. O que acontece fora da área do salto também é avaliado? Impressões gerais. Gabi, um cavalo pranchou hoje na curva. Isso não, é avaliado? De jeito nenhum. Não, mas e se fosse por dizer que... Como é que você define se isso é um acidente ou um desequilíbrio? Na verdade, a curva ali e o jeito que os cavalos correm é até um pouco perigoso, a gente sabe. A gente tem que ter a equipe ali consciente a ponto de controlar isso. Reduzir danos. Exatamente. Só que, é lógico, tem coisas que a gente avalia fora, mas não nessa situação. Isso aí foi um acidente, mas que nem as primeiras varas contam. O cavalo chegar naquela primeira testeirinha pequenininha ali, conta. Porque ali você tá vendo a atitude do cavalo, equilíbrio, se ele se levanta, se ele... Aquilo ali conta. A gente não quer que ele dê aquele saltão. Mas conta como que ele tá... Não, eu acho, Gabi, que tem uma coisa que, depois que eu falei, tava martelando na minha cabeça, que é muito simples. Não traz para provar com 3 anos. Se o seu cavalo é um mastodonte, quente, com lance enorme, espera os 5. Isso. Espero 4. Pra que você tá tendo 5? Eu falo que o 4 é o mais ingrato. Eu digo assim, mas se o seu cavalo...
Porque eles não têm tanta montabilidade. Porque eles nem chegam estão em liberdade à perdidos. vontade e Mas- nem tão bem. Exatamente. Até quantos anos eu posso provar um Até garanhão? 8. Até Montado 8, até montado. 8. Justo, mas eu acho que é isso. Acho que uma das coisas, né, que para se pensar é por que você quer provar com 3? Qual é a pressa de tirar isso? Você pode tirar um potro, inclusive. Se eu tirar um potro esse Então. ano e meu garanhão é aprovado daqui a 2 anos, o potro pega registro? Pega no mesmo dia. Tá. E a O outra registro dos 20 potros pega normal. Não, mas assim, eu vou tô com um potro de 3 anos, não vou trazer ele na aprovação porque ele é muito louco, vou trazer ele com 5. Uhum. Mas eu não quero perder tempo. Eu posso tirar um filho desse meu cavalo, porque ele só vai vir pro esporte quando ele tiver com 4. Então eu tenho. Quando ele Tá tiver falando que você quer tirar um potro e aprovar depois. com. Isso. Não tem problema. Aí ele pega o registro depois. Mas ele... você vai pagar a multa, né? Desse tempo sem registro. Acredito que sim. Tem umas regrinhas lá. Não, mas André, muito obrigado aí pelo tempo. Eu acho que é importante a gente esclarecer tanto pra gente quanto pra comunidade como um todo um pouco desse processo de avaliação. Eu imagino que deve ser um processo ingrato e cheio de dor de cabeça fazer, porque né, toda avaliação que ela é subjetiva vai ter gente criticando e gente reclamando, então, de qualquer forma, acho importante que as pessoas pelo menos entendam do que você está falando. Mas queria agradecer pelo tempo, pela explicação. E aí deixar já um convite para você voltar aqui com a gente, aí sim, para bater um papo sobre veterinária e a parte que você talvez seja mais usual de conversar. João, eu que agradeço o convite. Adoro trocar ideia das coisas que eu posso ensinar, talvez algum pouquinho. Mas eu espero que cresça, que tenham outros juízes, que esses cursos que a BCH vem fazendo realmente tragam outros juízes, novos juízes, e que isso cresça mesmo num nível profissional, porque eu acho que assim talvez toda a raça e todos os criadores vão ter muito benefícios e só vai ser bom para todo mundo. E agradeço o convite e estou à disposição de trocar ideia qualquer hora. Valeu, André. Brigadão. Obrigada, André. Valeu pessoal. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve apresentação por João Marcon e Gabriela Lutz, roteiro e edição por Isabela Campadelli.